Ele não é disso. Boa noite, irmãos. Primeiro, boas, é muito forte. Boa noite, irmãos. Boa noite. Firme nas promessas do nosso Salvador, cantaremos louvores a Ele essa noite, amém? A gente vai começar o nosso culto dessa noite de uma forma diferente. Normalmente a gente faz instrumental, às vezes a gente canta uma canção apenas aqui no ministério. Hoje eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé, já, desde o começo, a gente vai cantar esse hino. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao dia amor, pelos séculos do seu amor. Vive as promessas de Jesus. Vive as promessas de Jesus.
Graças e paz, irmãos. Que bom estar na casa do Senhor para agradecer, para louvar, para exaltar o nosso Deus, né? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração e anunciará os seus poderosos feitos. Amém? Como o Júnior falou, hoje vai ser um pouquinho diferente a nossa liturgia, né? Eu vou para os avisos já para adiantar, né? Terça-feira, nosso GP, como sempre, né? Convido aqueles que ainda não participaram, que venham participar, porque é uma bênção na vida de cada um de nós. Domingo que vem é domingo da família e culto de ceia. E quero só reforçar que no dia 6, 7 e 8 de outubro, agora, nós teremos o nosso encontro de casais em Guaratiba, no Hotel Cacupi Praia. Não sei se ainda tem vaga. Não tem mais vaga, o Deus falou. Então quem tem, quem não tem, não pode mais. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Amém, irmãos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E como complemento, o Salmo 39:7 fala, né? E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Então aqui Isaías fala da esperança que nós precisamos ter, né? Assim como esse salmo. Aonde está a nossa esperança? Onde nós temos depositado a nossa esperança? Nas coisas do mundo? No homem? Não podemos esperar nem do mundo nem do homem, porque as coisas terrenas são vãs. Nós temos que ter esperança nas coisas de Deus. Mas quando depositamos a nossa esperança em Deus e cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente e verdadeiro caminho da salvação, a nossa esperança se torna real. A nossa esperança, ela é uma certeza de que vamos morar com Jesus. A tua esperança está onde? Aonde você tem depositado a tua esperança? O teu coração tem esperado por quê? Pelas coisas do mundo ou pelas coisas de Deus? Precisamos refletir, né, irmãos? Precisamos nos colocar diante de Deus com esperança e com certeza de que muito em breve Ele voltará nos buscar e levar para a nossa morada eterna. Amém, irmãos? Nesse momento eu convido a igreja a baixar suas frontes. Vamos fazer uma oração. Eu convido o presbítero Cleiton, faça uma oração de gratidão, uma oração de agradecimento, perdão dos pecados. Querido Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e excelso e glorioso nome, Senhor. E te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, para agradecer ao Senhor que é o Rei dos Reis. Assim como nós cantamos, ó Deus, cada dia mais nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos em ter o Senhor em nossas vidas. Nos alegramos, ó Deus, de poder Te servir. Nos alegramos, Senhor Deus, de poder falar do Teu grande amor, Senhor, àqueles que se encontram perdidos neste mundo. Ó Pai amado, assim como nós declaramos aqui, Senhor Deus, no início deste culto, que a cada dia, Deus, nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja o nosso guia, seja, Senhor Deus, o nosso manual de vida, para não pecarmos, Senhor,
contra ti. Ó Deus amado, que possamos continuar firme, aonde quer que coloquemos o nosso pé, possamos testemunhar verdadeiramente ao Senhor, que a nossa vida, Senhor, possa ser um espelho vivo, Senhor, da luz de Cristo em nossas vidas, Senhor. Que da nossa boca, Deus, possa proferir palavras que exaltam e glorificam o teu santo nome, mas que com as nossas atitudes possamos estar fazendo o mesmo também. Ó Deus amado, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Corrige, Senhor Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Provoca, Senhor Deus, em nós um verdadeiro arrependimento. E que possamos te entregar, Senhor Deus, a ti, Senhor Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E que nesta noite, ó Deus, tu possa nos transformar, o Senhor possa nos lavar e nós possamos ser aqui, Senhor Deus, mais altos do que nele. Tome este culto em tuas santas mãos, Senhor. Tome os louvores serão entoados, que o teu povo possa sentir a tua presença neste lugar. Toma a vida, Senhor Deus, da pastora Gislane em tuas mãos, Senhor. Que ela possa ser um instrumento vivo do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa lhe conceder a autoridade necessária, a unção para proferir as verdades que transformam as vidas, Senhor. Ó Deus amado, é o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, com a certeza que o Senhor tem perdoado os nossos pecados. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós continuarmos louvando ao Senhor. Quem tem sua oferta nessa canção, pode fazer à frente. Esse culto ele fala de esperança, é o tema central do nosso culto. E essa letra ela fala, né? O que tenho, se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse Deus na nossa vida, o que teríamos, né, para ter esperança? E hoje a gente vê tanta gente sem esperança, né? Falamos disso aqui, acabamos de falar no ajuntamento dos jovens, a palavra do pastor, os comentários dele, pastores tirando suas vidas, até pastores, né? E outras pessoas, crianças, a gente vê crianças, adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes, neste mundo, né, que a letra diz, vai passar, mas às vezes a pessoa não consegue chegar ao final daquele ciclo, de tantas as lutas, né? Mas nós temos esperança no nosso Deus e sabemos que esse mundo vai passar. E que Deus está cuidando de nós. Vamos cantar essa canção que fala sobre isso. Onde a gente diz, né? Jesus, eu só tenho a ti.
grande, Pai. Independente de nós, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso e és poderoso, Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, Pai. Assim diz a Tua palavra e assim nós cremos, Pai. Recebe esse louvor, Pai, esses louvores, recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Continua conosco nessa noite. É tudo que pedimos e te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos neste lugar reconhecendo que o nosso Deus é um Deus grande. E certamente todos haverão de ver quão grande é o nosso Deus. Amém? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto as crianças estarão saindo silenciosamente, nós estaremos abrindo a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, do verso 15 ao verso 21. Filipenses 3, do 15 ao 21. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura destes versículos e nos acompanhassem na leitura dos mesmos. A palavra do Senhor nos diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós exaltamos o teu nome, te glorificamos, declaramos nessa noite que tu és um Deus grande, que tu és um Deus soberano sobre todos e sobre todas. E por isso estamos aqui, ó Deus, rendidos aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza e desejando, Senhor, ouvir mais da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa tomar as nossas vidas e que possamos, pela tua palavra,
andamos como filhos de Deus. Vivemos constantemente olhando para a palavra e nela nós somos orientados que a nossa pátria não é este mundo, não é este lugar, não é esta vida terrena, mas que nós aguardamos novos céus e nova terra. Portanto, nós, como filhos de Deus, precisamos compreender o chamado que Deus em Cristo tem feito a cada um de nós. E precisamos, da mesma maneira, em continuidade daquilo que nós conversamos na semana passada, nos conformar à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diante da perspectiva a qual a palavra de Deus nos revela, precisamos aprender a esperar em Deus e a compreender qual é a razão da verdadeira esperança para as nossas vidas. Talvez no dia de hoje, e creio eu que muitos estão aflitos e abatidos por coisas terrenas, principalmente os flamenguistas, que perderam um título no dia de hoje. Alguns estão abatidos, né, Paulo? Entristecidos por toda a situação, né, Renê? Mas a certeza de que a nossa esperança não está neste mundo, não está no time de futebol, não está nas coisas desta vida, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador das nossas almas. E por isso nós podemos nos alegrar e viver na certeza de que algo grandioso nos aguarda como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo. E essa esperança, conforme a própria palavra revela a cada um de nós, é uma esperança que não confunde, mas ela consiste numa atitude
de Deus. E a vontade de Deus era de que o Senhor descesse dos céus e viesse salvar a mim e a você. Deixou toda a glória divina para se tornar um ser humano assim como nós. Observando o texto e vendo também pessoas humanas, e talvez aí no seu íntimo você esteja dizendo: ah, pastora, mas ele é Deus, ele é perfeito, e ele veio cumprir com o seu propósito e a sua vontade. Mas nós também vemos o testemunho de homens e pessoas com as mesmas paixões que nós temos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios e ainda com as mesmas limitações que nós passamos. E um exemplo disso é a vida do próprio apóstolo Paulo, que, conforme vimos na semana passada, deixou um futuro, humanamente falando, brilhante. Paulo, que tinha uma linhagem bendita, Paulo, que era um homem bem-sucedido socialmente falando e religiosamente falando, um homem que na verdade poderia ser considerado de grande importância em todo o sinédrio, ele deixou todas essas coisas para viver uma vida de fé, para viver uma vida de obediência e para fazer a vontade de Deus. Hoje eu e você, como servos do Senhor, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, com os nossos anseios,
para ele, as coisas passadas haviam ficado para trás. A pergunta que eu faço para você nessa noite, como homem de Deus, como mulher de Deus, é se verdadeiramente as coisas velhas ficaram para trás e se tudo se fez novo na tua vida. Se realmente isso tem sido uma realidade na tua vida e na tua caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que para ele, a partir de então, agora, existe uma nova maneira de viver. E como cristãos, nós precisamos também viver essa nova maneira de viver a partir daquilo que nós temos aprendido e conhecido da palavra de Deus. Porque, queridos, hoje, ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo tem falado por intermédio das Escrituras, muitos têm se deixado levar pela fraqueza de amar aquilo que um dia se abandonou. Quando nós olhamos a história da mulher de Ló, aquilo que foi falado para ele e para ela é que eles não deveriam olhar para trás. E todos nós sabemos que o não resistir, olhar para trás, trouxe consequências para a vida daquela mulher. Portanto, a palavra do Senhor nos instrui claramente, porque o apóstolo Paulo, ele vai afirmar nessas linhas que ele escreve à igreja de Filipenses, que nós fomos conquistados para que possamos viver uma vida conformados à imagem de Cristo. Talvez você, na sua caminhada, tenha escutado falar a respeito do ímã Dei, a imagem de Deus. A palavra do Senhor nos revela que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E essa palavra também nos diz que, assim como o nosso Deus é um Deus santo, nós também precisamos ser santos. Precisamos buscar uma vida de santificação, sem a qual nenhum de nós poderá ver o Senhor nosso Deus. Portanto, queridos, o ímã Dei, qual é expressado aqui, diante daquilo que nós temos aprendido, é agir à semelhança do nosso Criador. E a pergunta que eu faço para você é: nos seus passos, o que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Nós precisamos entender que na morte e na ressurreição e na glorificação de Cristo, nós precisamos nos conformar à imagem de Jesus. Nos apegamos à morte quando Ele vai à cruz morrer por causa dos nossos pecados, e nos apegamos ao fato de que ao terceiro dia dentre os mortos Ele ressurgiu para nos dar uma nova vida. Mas por vezes nos esquecemos que nós estamos caminhando para uma vida onde os nossos corpos serão também transformados e glorificados à imagem de Cristo. Portanto, nós precisamos olhar com esperança e termos foco naquilo para o qual eu e você temos sido chamados por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque a perspectiva da esperança não é somente ter esperança para que os nossos problemas deste mundo se dissipem, para que as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia sejam solucionadas. Mas é uma viva esperança que, acima de todas as coisas, nos mostra o caminho o qual nós devemos seguir. O
precisamos nos tornar a sua imagem e semelhança, para que através de nós a glória de Deus resplandeça, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que o exemplo, o qual precisa ser imitado, e o exemplo, o qual precisa ser perseguido pelos crentes, é o exemplo de Cristo. Mas Paulo, ele vai ainda ser mais ousado nas suas palavras e também nas suas atitudes, quando fala à igreja, e também quando fala à igreja de Corinto, lá no capítulo 11 da primeira carta, ao dizer que ele também é um modelo a ser imitado, porque ele fala àqueles irmãos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que ousadia, que coragem do apóstolo Paulo ao olhar para a igreja e dizer: olhem para mim, imitem as minhas atitudes, porque eu imito as atitudes de Cristo. É para isso que eu e você somos chamados, para sermos imitadores de Cristo. E queridos, algo muito importante a destacarmos neste texto, diante da preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja, pois certamente havia um perigo daqueles crentes se deixarem levar por péssimos modelos que porventura existissem no meio deles, a ponto do apóstolo Paulo, no verso 18, simplesmente dizer o seguinte: olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E a grande preocupação do apóstolo era justamente com aqueles irmãos, para que eles não se perdessem, para que eles não seguissem os péssimos exemplos que existiam no meio deles, porque tais exemplos eram considerados como inimigos da cruz de Cristo. Queridos, qualquer indivíduo que ensine que é possível ir para o céu sem Cristo torna-se inimigo da cruz. Qualquer pessoa que sabe o que precisa fazer e não faz torna-se inimigo da cruz de Cristo. Portanto, nós como igreja precisamos compreender verdadeiramente a nossa vida como discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, ainda no verso 19, ele vai dizer algo muito sério, porque diz o seguinte: olha, o destino dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o ventre, o Deus deles é o próprio ego, e a glória deles está na sua infâmia. Como igreja, nós precisamos despertar. Como igreja, nós precisamos acordar. Como igreja, nós precisamos compreender as palavras das sagradas letras e perceber que muitos que andam como aqueles que se dizem discípulos de Cristo estão vivendo conforme aquilo que Paulo está dizendo, que só se preocupam com as coisas terrenas, só se preocupam com as coisas deste mundo. E o texto diz: o destino deles é a perdição.
o destino deles é a própria infâmia, é o próprio ventre. E provavelmente Paulo estava relatando todas essas coisas, falando para os gnósticos que haviam no meio deles, que estavam justamente ensinando que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum. Os gnósticos estavam dizendo para aqueles crentes o seguinte: olha, vocês podem fazer qualquer coisa, que nada vai afetar a comunhão de vocês com Deus. Isso é mentira, é engodo de Satanás, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Portanto, é necessário nós atentarmos para a nossa vida e a nossa conduta. Paulo está observando no meio daquelas pessoas que esses doutrinadores estão no meio da igreja, mas que não são do grupo daqueles que são salvos. Paulo está dizendo isso: olha, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são salvas, porque não passaram pelo verdadeiro arrependimento. Continuam olhando para trás, continuam vivendo um velho estilo de vida. E a palavra de Paulo é muito clara, porque diz: terão como destino a perdição. Portanto, meus irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos estar atentos, porque nós somos chamados para viver a semelhança de Cristo Jesus. Somos chamados para uma vida de santidade, porque se nós cremos no Evangelho, não basta apenas nós cremos no Evangelho, mas este Evangelho precisa estar evidenciado na nossa conduta, na nossa vida, no nosso estilo de vida. De que maneira nós temos vivido? De que forma nós temos andado? E aí então nós percebemos que nisso está a nossa esperança. Porque crer no Evangelho é crer em Cristo, é crer nos ensinos dos apóstolos e entender que os apóstolos, eles não inventaram um Evangelho, mas eles ensinaram o Evangelho que eles haviam recebido do próprio Senhor Jesus. Porque o próprio apóstolo diz: olha, eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. Esta palavra é a palavra do Senhor. Paulo, ele vai continuar dizendo o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, pois o nosso prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, na palavra que nos mostra o caminho acertado, o qual nós precisamos seguir. Porque o próprio apóstolo vai continuar no verso 20 dizendo: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, queridos, nos ensina que para podermos estar em Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, nós precisamos compreender as suas palavras quando diz: pois esse Senhor transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Portanto, esta é a nossa esperança. Paulo está ensinando à igreja uma esperança que só há na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, o Senhor.
com os quais estamos vivendo, muitas pessoas e muitos dos que se dizem cristãos e crentes estão, na verdade, lutando por uma pátria que é daqui mesmo. Estão procurando uma vida confortável neste mundo, uma vida de prazeres neste mundo. Estão procurando uma vida na qual lhe traga uma determinada satisfação. Estão vivendo sob a perspectiva deste mundo e seus prazeres. E estão também se esquecendo de que foram chamados para viver conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque para o crente, o céu, ele é algo inegociável. Para o crente, o céu é o alvo, o céu é o objetivo, a pátria é a esperança verdadeira. Portanto, de que maneira nós temos vivido? De que forma nós temos compreendido o sentido do Evangelho de Jesus Cristo? Vivemos uma vida conformados àquilo que existe neste mundo, achando que podemos esperar que as coisas se tornem melhores aqui e agora. Mas não são essas as palavras do Senhor Jesus. A nossa esperança está na pátria que Ele mesmo foi preparar para cada um de nós. Queridos, é necessário nós refletirmos e pensarmos sobre como nós temos vivido a nossa vida cristã. Como começamos, nós vamos terminar. A viva esperança, ou a verdadeira esperança, nos ensina a viver fora das realidades aparentes, daquilo que agrada aos nossos olhos, enquanto passamos alguns dias neste mundo. A verdadeira esperança, conforme o próprio apóstolo nos ensina, e nós aprendemos que ela é vivida à medida em que nós tiramos o foco daquilo que se pode ver e colocamos os nossos olhos naquilo que não vemos, mas que temos a certeza que estão lá. E essa certeza é pela fé. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, e os seus discípulos estavam desesperados, porque ele haveria de passar pela morte. E os seus discípulos estavam ansiosos e temerosos, e estavam lá diante de Jesus, dizendo: não, Senhor, contigo não pode ser dessa forma, dessa maneira. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos naquele momento de aflição e de angústia no qual ele está passando, e lhes diz o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Na versão da Bíblia, a mensagem diz: porque na casa de meu Pai há muitos quartos. Existe uma mansão celestial que nos foi preparada pela pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. E é nessa mansão que um dia eu e você, crentes em Cristo, haveremos de morar. Mas para isso é necessário nós olharmos para Cristo, mantermos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, compreendermos o motivo pelo qual Jesus Cristo foi morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação a todo ser humano. Portanto, meus queridos, nós precisamos compreender que a esperança da qual a Bíblia fala também nos ensina a seguir o modelo por excelência, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Essa esperança é a esperança que nos alivia do fardo que certamente todos nós deixaremos aqui neste mundo. E essa esperança nos faz feliz, porque nos faz entender que a pátria que
e nós não podemos nos distrair com as coisas que estão aqui nesse mundo. Portanto, meu irmão e minha irmã, olhe para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz essa exortação à vida da igreja, traz a todos nós essa exortação. E eu e você precisamos aprender a levar a sério o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e viver uma vida de modo digno, porque é para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Que assim nós possamos caminhar, que assim nós possamos viver, que assim nós possamos a cada dia buscar mais e mais a presença de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus adentre em nossos corações e nos transforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Senhor das nossas almas. É para lá que nós estamos indo, para o céu, que Cristo foi preparar para todos nós. Abaixe a sua cabeça, reflita sobre a sua vida, reflita sobre a sua caminhada, reflita sobre os seus propósitos, reflita sobre aquilo que tem sido mais importante para você. A pátria terrena, essa terra, este mundo, com todas as suas concupiscências, ou mais importante, é o lugar para onde nós um dia iremos morar eternamente. Este mundo, ou neste mundo, tudo há de passar, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão para todo sempre. Portanto, meu querido e minha querida, é necessário nós assumirmos uma vida de comprometimento, responsabilidade, autenticidade e verdade diante do Senhor Jesus Cristo. Vivermos conformados à imagem de Jesus. Este é o propósito de todo crente e todo discípulo. Em dado momento, o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês são meus discípulos à medida em que vocês fazem aquilo que eu vos mando fazer. Somos discípulos de Cristo à medida em que nós obedecemos os seus ensinamentos e os seus mandamentos, à medida em que nós almejamos viver conformados à sua própria imagem. Senhor, nós estamos nessa noite, neste lugar, diante da Tua palavra, Deus, que nos constrange, diante da Tua palavra, Senhor, que nos mostra as verdades cruciais para que nós verdadeiramente sejamos chamados de discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo, Senhor, ao falar naquela igreja, em dado momento, disse que muitos que estavam dentro daquela igreja não eram a igreja. E nessa noite nós falamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas
Cristo seja uma realidade nos lugares por onde nós passamos, para que uma vida com Cristo seja uma realidade quando nós nos reunimos para cultuar o Teu nome. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti e pedimos-te, Senhor, como igreja, como Teu povo escolhido, separado, para viver conforme a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto, mas antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles irmãos que estão nos visitando nessa noite, né? Nós temos ali atrás o Edilene, né? Edilene eu já digo que é da casa, porque eu sempre brinco assim, quem vem a segunda vez já é da família, né? Então nós temos o Gilvan, esposo da Edilene, mais um Gilvan, viu? Agora é duplo, não tem só Maria dupla, agora tem Gilvan também, né? Então graças a Deus, né, pela vida da Edilene, do Gilvan, que estão entre nós nessa noite, a Renata que está ali no meio, que também já é da casa, né, Renata? E nós temos, eu acho que é a primeira vez que vocês nos visitam, a primeira vez que vocês estão entre nós, né? Então eu vou fazer assim, Luizina, é isso? Então, me perdoa, eu estou sem óculos, então eu estou com dificuldade de enxergar hoje. A Marli, prazer conhecê-las, Anailson, é isso? Prazer conhecê-lo. E o Luan, é isso, o Luan está com os adolescentes, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que essa seja a primeira de muitas outras vezes para estarem conosco. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus possa estar abençoando o lar de vocês, a vida de vocês, e que em todas as coisas o Senhor seja glorificado através de vocês. Amém? Que Deus os abençoe. E aos demais irmãos, todos da casa, que Deus possa nos dar uma semana abençoada, guardados debaixo da sua graça e do seu grande amor. Eu tenho como recado à igreja, que eu sempre que eu saio, eu gosto de comunicar. Eu estou indo para Campinas hoje, eu estou indo para um congresso e estarei fora durante toda a semana. Conto com a oração dos irmãos. A ausência da pastora não significa a ausência dos trabalhos na igreja. Então, os GPs continuam normalmente, os ensaios continuam normalmente, tudo acontece da mais perfeita forma natural como tem sido até aqui. Na minha ausência, o presbítero Felipe, vice-presidente do conselho, é o responsável pela igreja. Então, os irmãos podem procurá-lo ou qualquer outro presbítero, né? Os presbíteros estão aí também para auxiliá-los e ajudá-los naquilo que precisarem. Qualquer informação, estarei com o WhatsApp, né? Ligado, como sempre, né? Não me ausente, só a presença física, mas tudo continua aqui, né, Nelson? Normal. Então, qualquer coisa é só mandar mensagem que eu estarei respondendo os irmãos assim que é possível, ok? Então, qualquer dúvida, nos procure. Eu não estarei cumprimentando só os visitantes hoje, tá bom? Não cumprimentarei os demais irmãos porque o meu ônibus é daqui a pouco. As mães devem permanecer após o culto, porque no dia 30 as crianças estarão fazendo um piquenique. Como eu estarei de volta
atrasados, né? Mas na semana que vem eu dou um abraço de todos vocês. Tá bom? Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos. Aproveitando, gostaria de fazer um vídeo especial à igreja, né? Lá no livro de Atos nós vamos ver todos os momentos que a igreja era informada de alguma dificuldade que se reuniu para orar. Nós já estamos aí há quase 2 anos na luta de um alvará para a construção do salão da igreja. E muitos têm sido um empecilho, né? Nós temos que orar, colocar nas mãos do Senhor. Ele é o dono da obra. E se há algum empecilho maligno, a igreja deve orar, para que isto seja jogado por terra. A igreja tem alvará de funcionamento do bombeiro há anos, e vistorias sempre feitas. E constantemente eles vêm aqui, eles colocam um empecilho. Algo tem acontecido, e é dever nosso orar. Então, ore durante a semana pela obra da igreja. Ore para que tudo seja resolvido, e que assim nós possamos construir esse salão, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a nossa alegria está em Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque temos a plena convicção e certeza que neste mundo estamos como peregrinos, caminhando para a pátria celestial, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor virá sobre nuvens com resplendor e glória, nos levar para habitar na Jerusalém celestial. Ó Deus, enquanto aqui estamos, ó Deus, aguardando este dia, possamos verdadeiramente testemunhar o Senhor, que a nossa vida possa refletir a luz de Cristo, que onde quer que colocamos os nossos pés, possamos ser um referencial da presença do nosso Deus, que as pessoas possam ver em nós a luz do Senhor e possam desejar ardentemente, Senhor, a ter o Senhor em suas vidas, através do nosso bom testemunho. Ó Deus amado, nós queremos colocar em tuas mãos a obra dessa igreja, Senhor. Aguardamos, Senhor Deus, há dias ansiosos, Senhor Deus, o alvará que nos permite iniciar essa construção. Ó Deus amado, tire, Senhor, todo o empecilho, Senhor. Venha, Senhor Deus, tocar nos corações. Venha, Senhor Deus, eliminar e jogar por terra toda a obra de Satanás que queira impedir, ó Deus, o avanço da tua obra neste lugar, Senhor. Tire, Senhor Deus, os espíritos de divisão e dê, Senhor Deus, a unidade de um só pensamento, ó Deus. Que todos, ó Deus, possam estar empenhados e desejosos, ó Deus, de ver a tua igreja crescer neste lugar, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos colocar em tuas mãos a tua serva, Senhor Deus, pastora dessa igreja, nessa viagem que Deus vai estar realizando. Leve, Senhor Deus, ela em paz. Guarde, Senhor Deus, todo o trajeto, Senhor, e que em cada dia do congresso ela seja alimentada, Deus, pela tua poderosa palavra. Que seja dia de crescimento, que seja um dia de fortalecimento, e que possam ser dias, Deus, que o Senhor venha enchê-la, Senhor, do teu Santo Espírito cada vez mais. E traga, Senhor Deus, da mesma maneira, em paz, em retorno ao Senhor. Nos dê, Senhor Deus, uma semana de paz, de tranquilidade, nos guarde, nos livre, Senhor Deus, do perigo deste mundo, e em que todos os dias possamos sentir a tua presença em nossas vidas. É no teu santo nome, ó Deus, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra,
hoje e para todo sempre. Amém. Amém.